Professor, qual a importância do controle social dos gastos públicos? O controle social, que eu costumo até identificar melhor como monitoração social, porque a palavra controle é um pouco assim, meio ríspida, né? Um pouco mais forte, né? A monitoração social, ela entra num contexto de um subsistema político, né? Que integra um sistema político como um todo. É um dos 5 subsistemas que nós costumamos identificar, além do subsistema de partido, de eleição, de governo, de financiamento, o sistema de monitoração social, que é como os indivíduos e organizações da sociedade, os entes da sociedade, monitoram os agentes públicos e as instituições públicas, né? E isso passa por está condicionado por um processo de participação, né? Que se contrapõe a uma alienação. Quer dizer, quanto mais lídico o sistema político como um todo, maior o nível de participação da sociedade no contexto político. Isso e a monitoração social faz parte desse contexto de participação, que pode ocorrer também via partido, né, como militante partidário, via eleição, como eleitor, né, via e a própria constituição, no cargo constituído de governo. Uma vez que o indivíduo seja constituído num cargo de governo, ele também está participando. A monitoração, que é a questão mais crítica, né, em relação a isso, passa por fica condicionado por uma consciência ética em nível individual e coletivo, uma questão de um comprometimento que o indivíduo e a organização têm no contexto da sociedade, da coletividade como um todo, né? O professor, e existem várias maneiras de exercer esse controle social. Um deles, aqui na Paraíba, que a gente tem um exemplo importante, que foi exportado inclusive para outros estados, é o SAGRES, um sistema de monitoramento online, onde as pessoas conseguem observar os gastos públicos, fiscalizar como está sendo gasto a verba pública. Qual a importância de sistemas eletrônicos como o SAGRES? O SAGRES, como todos os portais, né, de informações, eles integram um arranjo informacional, né, que é importante para propiciar accountability. O que é uma accountability? É uma capacitação, né, e uma responsabilidade para prestação de contas. Então, essa capacitação para responsabilidade de contas que o cidadão deve ter, né, fica condicionado pela disponibilidade de portais de informações, não só para os gastos, mas todos os atos de governo. Então, o SAGRES é um sistema de acompanhamento e gestão de recursos públicos e que tem essa finalidade. Embora o mais importante, que eu acho que não é nem estar disponibilidade do portal, é haver a consciência do cidadão, o interesse, a motivação dele controlar. E isso passa, como eu disse anteriormente, por participação, né? Que se contrapõe à alienação. Na medida que o cidadão esteja alienado, desinteressado, apático, desalentado com a participação política ou com os agentes públicos de maneira geral, ele não vai ter interesse muito em controlar esses gastos e esses atos de governo, né? Observando também um detalhe importante em termos de contabilidade, que o gasto ele deve ser evidenciado em quantidade física, em lastro físico. Não adianta dizer que foram gastos 1 milhão de combustível, quantos litros, né? Esse detalhezinho físico é importante, uma contabilidade que seja realmente fidedigna em relação aos atos, né? E que também tenha a responsabilização, a identificação e a unicidade, quer dizer, ou seja, de responsabilidade. Quem é o responsável por aquele gasto? Porque aquele gasto em que tem muitos responsáveis, termina ninguém assumindo a responsabilidade, né? Então, essa unicidade de responsabilidade, a identificação é importante para que o gasto possa ser controlado. Entendi. Agora, professor, em resumo, quais são as outras formas de fiscalização que a sociedade pode exercer para fiscalizar a verba pública, o dinheiro público? Porque, na verdade, todos são contribuintes e esse dinheiro precisa realmente, obviamente, ser bem aplicado. De que forma as pessoas podem fazer essa fiscalização de forma efetiva, além de ferramentas como o SAGRES? Felipe, olha, isso até eu gosto sempre de ressaltar, o dinheiro público, a gestão pública, ela tem que ser controlada mais do que qualquer outro tipo de gestão, por exemplo, a gestão privada, porque o cidadão, ele é contribuinte, é investidor, dono do patrimônio, e ele é também cliente. Normalmente, a gente, quando é cliente de uma empresa, não é investidor da empresa.
No caso das organizações públicas, Estado, nós somos investidores, donos do patrimônio, enquanto contribuintes, porque contribuímos, aportamos todo o dinheiro que é gasto ali em todos os investimentos e custos, né, pertinentes à atuação da gestão pública. Então, também somos clientes, enquanto usuários dos bens e serviços públicos que são fornecidos pelas organizações de Estado. Então, esse controle é sobremaneira importante. Infelizmente, não há essa consciência ainda nossa, enquanto cidadão, em relação ao interesse público e à coisa pública, e não há essa motivação em termos de participar. Existem possibilidades, sugestões, né, até que eu coloquei no meu livro, publicado em 2011, de, por exemplo, comissões parlamentares constituídas em todos os parlamentos municipais, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara e Senado, que permitisse uma participação constante, né, contínua de acadêmicos, universidades, as pessoas que pudessem interagir em termos de informações, de pesquisas, né, essa participação constante que não ocorre. Infelizmente, e tem dinheiro para isso, porque os fundos partidários, os fundos, eles têm recursos para isso, os parlamentos têm recursos para isso. O que não houve foi a vontade política ainda para constituir esse arranjo institucional que permitisse essa participação contínua, constante, né? E em detrimento até de qualquer lobby. Por exemplo, lobby, eu sou contra qualquer lobby, porque o lobby tem um interesse particular. E o interesse particular normalmente não se contrapõe ao interesse público. Não sempre, mas tendencialmente o interesse particular não é o interesse público. Bem como um somatório de interesses particulares não é interesse público. Muitas vezes as pessoas, não, mas se atender vários interesses particulares, não é verdade. Muitas vezes o interesse público se contrapõe a vários e muitos interesses particulares. O interesse público ele é soberano, ele é sublime, ele é sublevado em relação a qualquer interesse particular. E esse é uma cultura que nós temos que desenvolver de comprometimento com o interesse público. Gostaria de assinalar, ressaltar isso, né? Que é uma cultura que nós estamos ainda carentes, né, de ter esse comprometimento constante com o interesse público. E essas comissões parlamentares, por exemplo, é uma forma de viabilizar institucionalmente uma participação contínua em termos de informações na legislação, na aprovação de leis, na aplicação. Então, essa interação constante em nível dos parlamentos, que eu acho que é onde é o fórum, né? O fórum de representatividade da população as assembleias, né? Os parlamentos de maneira geral, e onde tem um espaço mais adequado para isso. É uma ideia, uma proposta, além desses fóruns, além desses portais de informações como o Sagres e os veículos de comunicação também. Eu acho que é importante o papel que você está desempenhando aqui, vocês estão desempenhando, de promover essa cultura. Os veículos de comunicação, tanto eletrônicos, televisão, rádio, internet, os impressos, jornais, revistas, livros, enfim, que desenvolvam, estimulem, que conscientizem a população em relação a essa participação e essa monitoração política e promovendo, vamos dizer, esse interesse, essa motivação, não obstante todas as adversidades que, infelizmente, nós estávamos até conversando agora há pouco, em relação, nós não temos ainda uma possibilidade de reavaliação, revalidação dos mandatos eleitorais dos agentes públicos. A gente, quando tem que esperar o mandato terminar. Mas uma outra proposta também, que seria muito interessante, né, se nós pudéssemos fazer essa reavaliação e revalidação do mandato eleitoral. Ou seja, teria vamos dizer, uma outra oportunidade que é sistemática no parlamentarismo. Em muitos casos, os cargos de governo, nós estamos acompanhando lá no Reino Unido, que é um parlamentarismo emblemático, uma grande celeuma em relação a essa questão, né? Mas a flexibilidade que existe em relação a um mandato de um governante. Nós não temos isso. Nós temos, para fazer, nós já passamos aí por 3 impeachments extremamente dolorosos, sofridos, né? Em termos de... por quê? Porque o presidencialismo... com o Collor, né? Collor, Temer e Dilma. Mas Temer conseguiu concluir. Foi tempo com desculpa. É que a impressão que já tem, que é até mais, não, foi Collor e Dilma, Dilma. Então, esse é um processo muito traumático, né, em relação a essa destituição do cargo, né, e que poderia ser menos traumático se houvesse um mecanismo, né,
às vezes identificado como recall, mas um mecanismo que pudesse permitir que a SUDESP tivesse a possibilidade, a prerrogativa de reavaliar e revalidar o mandato constantemente, como no parlamentarismo, né? Isso tornaria, estimularia mais a participação, daria mais, porque o que nós precisamos romper hoje no país é o desalento, a alienação política que nós estamos vivendo em face da constatação de uma corrupção que era velada, que foi revelada, identificada, ainda não está punida de forma exemplar, mas nós estamos caminhando para isso, assim, esperamos que a gente consiga romper essa resistência, como aconteceu na Itália, das mãos limpas, em relação à punição, e que nós consigamos ter um agente público mais ético, né? Além de competente e comprometido com o interesse público. Entendi. Professor, para finalizar agora, o senhor tem um livro no qual contém também esse tema tão importante que é a fiscalização. Conte um pouco do seu livro. A obra Ciência Política, Enfoque Integral Avançado, uma obra publicada pela Atlas em 2011, é uma obra assim, exemplar, referencial, é possível até acessar ela. Ela está esgotada em termos hoje de, por enquanto, né, até que haja uma nova edição, foram feitas 3 edições, mas a Atlas não fez mais a edição e eu ainda não tenho a confirmação de uma nova publicação por uma outra editora, né? Um grande problema nosso no Brasil e que as pessoas não compram livro, não leem livros, ainda mais com a internet agora. Mas a obra, de toda forma, é uma obra muito completa em relação à política, né? Não só em termos dessa ordenação do sistema político como um todo, identificando a ordenação do sistema de partido, de eleição, de governo, de monitoração de financiamento, e particularmente esse assunto da monitoração, um texto muito completo, eu não poderia colocar aqui em pouco tempo, poucas palavras, mas nós temos lá uma possibilidade de ver muitas ideias, muitas propostas, colocado de uma forma clara, elucidativa, consistente e convincente, na terceira parte da obra, que tem outras 2 partes, né, para quem se interessa, inclusive. Uma parte que é uma parte de referencial conceitual da ciência política, que apresenta os conceitos completos, é uma obra que abrange as outras aí que já foram publicadas no Brasil e no exterior, mas é uma obra incompleta, e uma segunda parte que é o referencial filosófico e histórico, que apresenta ideias de 51 pensadores, os fatos políticos, né, em toda a idade antiga, média, contemporânea, moderna. Então, vamos dizer assim, para quem quiser saber sobre Platão, sobre as propostas, as ideias de Hobbes e Locke, enfim, é né, uma obra bem interessante para quem gosta desse assunto, certo? E agora, embora a terceira parte ela é mais focada na ordenação do sistema político de forma geral, sem levar, aproveitando os conceitos, mas fazendo uma preceituação crítica, propositiva. Então é interessante por isso também, não é apenas uma obra conceitual, uma obra propositiva e prática que tem sido usada, né, muitas vezes nas reformas políticas, eles usam de alguma maneira. Eu tive alguns feedbacks até do Efraim Moraes, que não, o pessoal estava usando essa obra lá, no concreto. Enfim, a questão não é só conceito, né? Uma coisa que sempre comentam de reforma política, o que nós precisamos fazer não é reforma política, é reforma dos políticos, né? Porque qualquer que seja o arranjo político que esteja estabelecido, ele só vai ter efetividade, eficácia e eficiência se os agentes públicos constituídos nos cargos do governo, e até os agentes políticos que não estão constituídos no cargo do governo, mas participam de partidos, de eleições de alguma forma, né? Tem esse comprometimento com o interesse do público, que por sua vez também só vai acontecer se nós, enquanto cidadãos, tivermos essa consciência, esse comprometimento com o interesse público. Quer dizer, é uma obra orquestrada, não, vamos dizer assim, não é uma coisa tão simples como muitas vezes pensam em fazer, né? Não, professor, por que tem uma reforma política? Não é questão se vai ser o voto distrital, misto, proporcional, não é proporcional. O arranjo eleitoral, o arranjo de governo, se é presidencialismo, se é parlamentarismo, não é isso que é o mais importante. Eu acho que o mais importante é a consciência de todos nós, de cidadãos, enquanto conscientes do interesse do todo da coletividade, especialmente daqueles que exercem cargos de governo, né?
É um prazer estar aqui, poder ajudar a contribuir para o esclarecimento da opinião pública e do seleto público aqui que você tem aqui na polêmica, né?